Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. E com a pedido do nosso pastor Davi, ele pediu para eu gravar um vídeo sobre a lição de número 5 do segundo trimestre de 2020, que tem como título Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. O textual nos fala assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estamos nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, Efésios 2, 4 e 5, a verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe está lá em Efésios capítulo 2, 1 e 10. A nossa introdução, a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela o apóstolo descreve a libertação de nossos pecados como um favor imerecido, né? Favor imerecido, que a gente não merecia nada de Deus, por isso Deus teve misericórdia de nós e nos chamou. Favor imerecido dado por Deus ao salvo, a fim de que ele desfrute de uma nova vida em Cristo. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então estamos em novidade de vida, mas não mais no pecado. Amém? O primeiro tópico nos diz assim: a antiga natureza morta em ofensas e pecado. No início da epístola, o apóstolo Paulo relembra que antes da regeneração, bem antes da regeneração, estávamos mortos, né, em ofensas e pecados. E erramos por natureza, filho da ira. Todo homem que não tem Jesus como Salvador, que ainda permanece no pecado, ele ainda permanece debaixo da ira de Deus. Todo homem, toda a humanidade, ele permanece debaixo da ira de Deus. O único meio dele escapar é Cristo. No número 1, nossa condição anterior. Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego é para pitoma, que tem o sentido de passo, em falso, de forma deliberada. O termo para pecado é armatia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Todo homem que peca, ele erra o alvo diante de Deus. Todo homem que peca. Quando o homem peca, quem primeiro vê é Deus. Não adianta ele se esconder. Adão estava no Éden lá, quando Deus chamou ele estava em pecado. Capítulo 3, versículo 10 de Gênesis. Quando Deus chamou ele se escondeu, ele estava em pecado. Todo homem, quando peca, quem primeiro vê é Deus. Eu vi a tua voz soar no jardim, vi que estava nu e me escondi. Tá vendo? Quem primeiro vê é Deus quando o homem peca. No versículo 2 ainda, do primeiro tópico. Nossas ofensas e pecado. Andaste é descrito por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se a atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Quer dizer, nossas atitudes eram todas erradas. Andavam nas trevas, no pecado, no mal. E não tinha misericórdia de Deus. A gente não tinha misericórdia de Deus. Não tinha como a gente escapar. Mas ele nos chamou, nos vivificou, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Aleluia!
E hoje a gente tem esse direito de ser cidadão do céu. Depois que o homem abandona o pecado dele e aceita Cristo como Salvador, ele passa a ser cidadão do céu. E a ira de Deus não mais permanece sobre ele. Ainda quero falar um pouquinho sobre no segundo tópico, que diz assim: vivificado pela graça, vivificado pela graça. Vivificado, Deus nos deu mais vida. Ele nos chamou e nos deu mais vida, me deu uma oportunidade da gente viver. Vivificado, viva mais comigo. Vivificado pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em nossos pecados, Deus imensamente nos amou. Por isso vos vivificou por meio da sua graça. Por meio da sua graça, a graça de Deus. Deus é riquíssimo em graça, em misericórdia. Né? Por isso que nós hoje temos o direito de dizer assim: eu sou cidadão do céu. E você diz assim: eu sou cidadão do céu. Porque Deus é riquíssimo em graça. Alcançado pela misericórdia e pelo amor divino. Segundo tópico, número 1. Estamos no segundo tópico. Alcançado pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever atos divinos de amor e de misericórdia, que alteram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara, exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão, simpatia para com os indignos. Para com os indignos. A gente era indignos. Hoje, né, graças a Deus, o evangelho chegou, né? O evangelho avança em todo mundo. Todo mundo. Sobre o mundo dessa perdição aí, esse mundo perdido. São pessoas indignas, carentes da misericórdia de Deus. Mas se o mundo olhar para Cristo, lá na cruz do Calvário, aí sim, aí ele passa a ser salvo, como eu e você. Mas precisa abandonar os pecados, seus pecados. Ele precisa abandonar o pecado dele. Então, ainda vamos entrar aqui rapidinho no terceiro tópico. Meu celular, o tempo não dá, porque o espaço é pouquinho. No terceiro tópico, rapidinho, os irmãos em casa veem os versículos direitinho, porque eu peço perdão já ao pastor Davi, porque meu tempo é pouquinho no celular. Não dá, não tem condição, o meu celular é pouquinho. No terceiro tópico, a salvação não vem das obras, não vem de obra não. Vem através da fé em Cristo. Quando o homem aceita Jesus, ele recebe uma fé que vai levar ele até o céu, pela fé. Em Efésios 2, 8 e 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvo, por meio da fé, tá vendo? Da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Depois que recebemos a Cristo como Salvador, né? Passamos agora a ser iluminados, como os astros no mundo, brilhando. E agora praticamos as boas obras. Todo mundo que vê nós praticando as boas obras vai dizer: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E é assim, mano. Ainda estamos no terceiro tópico. Ainda no número 2 do terceiro tópico. Obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressa: isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça, que provém de Deus. Salvação pela graça, que provém de Deus, não é do humano. O ser humano, ele não tem mérito de nada, que provém de Deus, pela graça de Deus. E a segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se trata de recompensa de algum ato humano. Essa afirmação inclui
a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Então, no momento que Jesus falou assim, o reino do céu é tomado o quê? É tomado a força. Eu tenho que fazer força para entrar nele. Que alguém goste de mim ou que não goste, que me chame de chato, de aborrecido, me empurre, me dê empurrão, me xingue. Eu entro no céu pela tribulação. Eu tenho que tomar o reino do céu para mim. Então eu entro lá assim. Que alguém queira ou que não queira, eu vou entrar lá assim. Amém? E na conclusão, aí diz assim, a conclusão, já vou concluir porque o tempo não dá. A conclusão, antes da regeneração, bem antes, éramos filhos da ira. Bem antes, era filho da ira, vivia no pecado. Todos nós vivíamos no pecado, então era considerado como filho da ira. E condenado à perdição eterna. Perdição eterna. Com certeza, a gente ia dar de cara bem com o inferno, lá dentro, do fogo eterno. Da perdição eterna. Da perdição eterna. Por ato de amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Adoção, por Cristo. Por Cristo. Essa gloriosa salvação nos foi concedida, independente de nossas obras. Independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorifiquem a Deus, nosso Pai. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, dê outra oportunidade, né? Perdoa as minhas faltas, eu queria ter um celular maior aí para falar bem muito, alguma coisa, mas eu vou mandar o meu pastor aquilo que Deus mandou falar, alguma coisa aqui. Nosso celular tá ruim, da minha esposa também não tá podendo fazer mais vídeo, o meu também tá, não sei, a coisa tá feia aqui, mas ajude nós, já Deus vai dar a oportunidade, nós vamos ter um material bom aqui em nossa mão. Deus abençoe os irmãos.